com a analista de internacional da CNN Brasil, o Américo Martins. Américo, bom dia para você, seja muito bem-vindo a Itatiaia. Que bom poder falar com você. Olá, Fernanda, William, um grande prazer estar aqui com vocês na Itatiaia. Eu queria que você começasse já trazendo uma informação nova, né, de que o presidente Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, vai ser julgado em Nova York. Vamos atualizar para o ouvinte da Itatiaia o que está acontecendo, de onde veio essa informação, né, e o que você pode contar para a gente, Américo? Pois é, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, a Pamela Bondi, disse hoje, confirmou através das redes sociais que o Nicolás Maduro, que foi capturado numa ação extraordinária hoje dos militares americanos lá na Venezuela e está sendo transportado mais tarde para os Estados Unidos, ele vai ser julgado pelos tribunais americanos, pelas leis americanas. A gente precisa lembrar que o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro, ele já está sendo procurado formalmente pelos Estados Unidos desde 2020. Existem acusações ali na justiça americana, feitas formalmente pela justiça americana, para prendê-lo e para julgá-lo sobre acusação de envolvimento com narcotraficantes, com o sistema aí que leva drogas para os Estados Unidos. Existia inclusive uma recompensa muito grande, 50 milhões de dólares, pela captura do ditador da Venezuela. Isso aconteceu hoje. Os Estados Unidos bombardearam pelo menos 4 localizações militares diferentes da Venezuela, em Caracas, e 3 bases militares em diferentes estados venezuelanos, e as forças especiais dos Estados Unidos conseguiram capturar o Maduro dentro do território da Venezuela e o levar para um local que ainda não foi revelado, e depois ele será levado preso para os Estados Unidos para esse julgamento. Isso foi confirmado por várias autoridades americanas. O presidente Donald Trump foi o primeiro a dizer que o Maduro tinha sido capturado. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, também disse que isso foi feito e que agora o ex-presidente, o ditador da Venezuela, vai ser julgado. O Marco Rubio insiste em dizer que ele não é o representante legal da Venezuela, porque ele fraudou as eleições do ano passado, e depois tivemos essa confirmação do julgamento dele, que vai acontecer em algum momento em Nova York, no distrito sul de Nova York, que é onde o Maduro foi indiciado, e ele vai responder pela justiça americana por esses supostos crimes aí de narcotráfico. Ainda não está claro o que vai acontecer na Venezuela, e esse é um ponto muito importante. Vai ser criado ali, neste momento nós temos um vácuo de poder, a gente não sabe exatamente quem vai assumir o poder. É muito importante na Venezuela o papel dos militares. Eles têm um papel muito importante do ponto de vista tanto da defesa do país, mas também um papel muito importante político e econômico. Eles controlam as principais empresas da Venezuela. Então agora a grande questão é saber o que vai acontecer na Venezuela, quem é que vai assumir o poder, se vamos ter aí um processo que seria o processo normal, com a ausência de um presidente, com a vice-presidente assumindo, o que possivelmente não vai acontecer, ou os militares, ou até um certo caos, com uma pressão internacional para que a oposição assuma o governo, mas ainda é muito cedo para entender o que está acontecendo. A gente espera, obviamente, que não tenha um cenário de caos absoluto, até com violência na Venezuela, mas não parece estar claro aí qual é que é o dia seguinte dessa intervenção americana que levou o Maduro à prisão e à queda dele lá no regime na Venezuela. Bom, Américo, William Travassos falando, e aí você toca num ponto importante sobre a possibilidade dos militares assumirem o poder na Venezuela, porém alguns desses militares são procurados pelo governo americano, o que traz uma tensão maior ainda. E a gente observa nesse mundo polarizado, a gente tem o presidente de Cuba e Colômbia condenando o ataque aos Estados Unidos. Por outro lado, você tem o presidente da Argentina, Milei, levantando bandeiras e comemorando. Então, como fica a situação hoje na América do Sul?
Pois é, muito importante essa sua observação, William, porque a gente está vendo uma divisão no mundo, né? O mundo inteiro está polarizado, como você disse. E a gente teve várias reações de chefes de Estado do mundo inteiro. Tivemos aqueles que são mais próximos do regime da Venezuela, como Cuba, a Rússia, Belarus, a outra ditadura, até o Gustavo Petro, que é um presidente que estava às turras ali com o Maduro, mas tem o viés ideológico de esquerda, todos eles condenando muito claramente os ataques da Venezuela, alguns usando palavras muito fortes, como Cuba, que chegou a dizer que isso era um terrorismo de Estado. Por outro lado, nós temos países que são mais próximos dos Estados Unidos, o Javier Milei, por exemplo, comemorando a liberdade por conta da queda do ditador. Nós temos vários governos na Europa, por exemplo, que também eram contra, e alguns deles tinham inclusive sanções contra o Maduro, todos eles comemorando essa prisão. A América Latina é importante também a gente acompanhar o que vai acontecer, porque os Estados Unidos divulgaram no final do ano passado uma nova estratégia de segurança nacional. Isso é uma estratégia global e a América Latina tem um papel importantíssimo nessa estratégia, onde os Estados Unidos afirmam que essa é a sua área de influência, a principal área de influência dos Estados Unidos, obviamente por estar muito perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos temem ali uma presença forte da China, da Rússia na nossa região. E era isso exatamente o que acontecia na Venezuela. Os principais parceiros da ditadura do Maduro eram os autocratas da China e da Venezuela. E agora os Estados Unidos vão tentar promover, uma mudança nesse regime para ter um regime mais favorável às posições americanas. Essa segurança nacional, essa estratégia de segurança nacional que chegou a ser divulgada pelos americanos, fala isso claramente, que os Estados Unidos vão apoiar e ajudar todos os países da região, na América Latina, que dividam os seus ideais ideológicos e também comerciais, e que vão punir, de alguma forma, todos os governos que sejam rivais desse ideário americano. É exatamente isso que a gente está vendo acontecer neste momento na Venezuela. Uma ditadura hostil aos Estados Unidos, um país que tem muitos recursos, como petróleo e minerais, por exemplo, e, portanto, interessa também do ponto de vista econômico aos Estados Unidos. Então a gente vê essa divisão aí entre esquerda e direita que tem polarizado o mundo, infelizmente, impedido muito o diálogo, que é a única forma, no final das contas, a gente progredir, e com esses líderes de cada lado se posicionando a favor ou contra, de acordo com as suas tendências ideológicas. A América Latina continua sendo dividida, mas houve críticas pesadas contra essa ação dos Estados Unidos, até porque ela não tem uma base legal internacional. Não existe um mandato, por exemplo, do Conselho de Segurança da ONU para essa ação americana. Os americanos estão agindo com base na sua própria legislação, como eu disse, porque o Maduro é acusado pelos Estados Unidos de envolvimento com narcotráfico e está, inclusive, respondendo a um processo já em andamento em Nova York, onde ele provavelmente vai ser julgado. Bom, nós ouvimos o Américo Martins, analista sênior internacional da CNN Brasil. Américo, obrigado pela gentileza do bate-papo.